Olá, irmãos e irmãs da IPI do Brasil, que estão ligados na nossa Semana de Pentecostes. Sejam bem-vindos. Como foi maravilhoso poder ouvir a palavra do Reverendo Messias ontem. Glórias a Jesus por essa vida tão preciosa para Deus e para nós. Muito obrigado, Reverendo Messias. Hoje vamos receber o Reverendo Adilson Ribeiro, pastor da primeira IPI de Maringá, que nos trará uma palavra sobre avivamento e oração. Que desafio abençoador! Através do Movimento Nacional de Oração, Deus tem usado essa estratégia para despertar e fortalecer a IPI do Brasil, na prática e na vivência da oração e os seus desafios. Desejamos ser uma igreja que ora. Reverendo Adilson tem um ministério e conhecimentos pautados na vida da igreja e na oração. Então, vamos lá. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Reverendo Adilson. Amados, uma alegria participar desta semana e quero agradecer ao convite, agradecer a você por estar participando desta semana especial de oração, de clamor ao nosso Deus por um derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre a igreja, sobre a nação e para que o Senhor nos use da forma que Ele quer nos usar. Eu quero ler a palavra e o nosso tema é oração e avivamento. E eu quero ler com você no profeta Isaías, capítulo de número 62, do 1º ao 7º versículo. Diz assim: por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer, e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão a sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu nome será Cidade do Prazer de Deus e Esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com a sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. O versículo de número 6 e o versículo de número 7. Eu li até o 5º versículo e eu quero chamar agora a sua atenção para os dois próximos versículos, o 6º e o 7º. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros, eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Amados, esse texto é tão especial e eu creio que oportuno para esse momento, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero também dizer que sei que o tema que estamos tratando é alma da caminhada cristã. Como eu falei agora há pouco, me sinto honrado por esse convite para a gravação, mesmo sabendo que há pessoas que têm inquietações com o tema. Quando se menciona a palavra avivamento, há pessoas que têm uma posição crítica
Há pessoas que já colocam barreiras mediante a um assunto tão importante, um assunto tão necessário para os nossos dias. Louvo ao Senhor porque aqueles que se empenham para que a lâmpada ela não seja apagada da caminhada da igreja. Eu louvo ao Senhor por aqueles que trabalharam com a igreja até nesse tempo. Louvo ao Senhor por aqueles que Ele tem levantado, que têm se colocado à disposição para serem usados nesta hora em que nós tanto necessitamos. Nós cremos, irmãos, e isto é muito especial. Nós cremos que o avivamento também é para nós, também é para a igreja, também é para que vivamos, para que nós experimentemos. Quando então pensamos em oração e avivamento, talvez uma palavra importante que nós devemos compartilhar é mediante uma pergunta: o que é avivamento? Avivar é trazer a vida. Avivamento é uma visitação do alto, operada pelo Espírito Santo no coração de uma pessoa, no coração de uma comunidade sem vida, uma comunidade que passa por uma inércia e vem uma visitação do alto, sobre então uma pessoa, sobre uma comunidade, trazendo vida abundante. Amados, há igrejas que estão mornas, há igrejas que estão mortas, há igrejas que têm sido fechadas, há igrejas que têm sido vendidas. E sabe, há líderes que tratam desta questão com a maior naturalidade. Fecham uma igreja, um local de culto, como se estivessem tratando de qualquer outra questão. Tudo normal, não há lágrimas, não há arrependimento, não há clamor. O que há para muitos é uma indisposição para pagar o preço para a mudança. Então, é como se estivesse fechando uma filial de uma empresa e que ela não está indo bem. Então se fecha, se vende ou transforma aquele lugar em um outro local com uma outra finalidade. Amados, há pastores que estão precisando desta visitação do alto, deste avivamento. Então, o avivar é trazer vida, é trazer um despertar. Queridos, há pessoas então paradas, há pessoas mortas, há pessoas sem perspectivas. Há cultos em que nós não temos nenhuma expressão de esperança. Amados, muitas vezes nós olhamos para essa realidade e achamos que nós temos a melhor teologia, achamos que nós temos as explicações teológicas, mas nós não temos uma expressão de vida abundante que contagia. Nós não temos tido tantas vezes a visitação desta vida abundante de Deus, despertando homens, mulheres, despertando a igreja para um avançar. Precisamos de Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos nos levantar sabendo que o mundo, ele está mais do que precisando de explicações do Evangelho. O mundo está precisando de uma manifestação concreta daqueles que vivem a vida do alto, a vida de Deus, daqueles que experimentam a palavra daquele que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se nós olharmos para uma inércia, se nós olharmos para uma situação de templos sendo fechados, circunstâncias desta forma, podemos dizer:
que Deus não está satisfeito com o estado da igreja nos nossos dias. Deus não está satisfeito com a condição da vida espiritual que muitas vezes temos levado, sem palavra, sem estudo da palavra, sem dedicação, sem oração. E o tempo vai passando, e nós vamos tentando achar culpa aqui, ali, acolá, sendo que o Senhor, Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós devemos, irmãos, usar tudo que Deus tem nos dado, tem nos colocado à disposição. A nossa vida vai passando. Eu gosto de uma frase do Charles Swindoll, que ele diz que a vida, ela se parece bastante com uma moeda. Nós podemos gastá-la como nós queremos, mas podemos gastá-la somente uma vez. E eu quero chamar você para gastar a sua vida no Senhor, para que a vida abundante de Cristo esteja sobre a minha vida e sobre a sua, para que haja mesmo um avivamento em nós, um avivamento na igreja, e que as pessoas possam experimentar através de nós a manifestação concreta do Evangelho que traz vida e vida em abundância. Todo avivamento, ele é precedido de oração. Oração e avivamento é o nosso tema. Jonathan Edwards, ele é um clássico teólogo do avivamento. Ele diz que quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que seu ato seja precedido por orações do seu povo. Nós falamos de oração, não é verdade? Nós temos, até muitas vezes na nossa planilha de trabalho, nós temos a reunião de oração, ou o culto de oração, mas como é difícil dobrar os nossos joelhos. Por que é difícil orar? Porque nós somos mais teóricos do que práticos. Nós temos um caminhar tão ocupado. Pessoas que estão com tantas coisas a serem realizadas na sua vida e muitas vezes na própria comunidade, que nós não nos colocamos em oração. Mas talvez aqui nesse tema, e já indo para algumas aplicações de acordo com a palavra que lemos, e eu quero fazer algumas observações importantes deste texto. A pergunta é: mas como se deve orar por avivamento? O que caracteriza esse tipo de oração por avivamento? Então nós precisamos orar. Então nós sabemos o que é avivamento. Então o Senhor nos chama para clamar por avivamento. Como devemos agir, proceder? E aqui eu quero chamar você a olhar para esse texto, versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Neste capítulo de Isaías, o Senhor convoca o profeta para orar e interceder por Sião. A função aqui do profeta é pregar e orar. Ele deve interceder pela glória de Jerusalém. Ele deve olhar para o futuro e crer que o futuro glorioso será manifesto através da sua oração. É Deus quem faz, mas Deus nos dá o privilégio de participar. Deus nos chama a orar. Irmãos, Deus tinha planos maravilhosos para Jerusalém. Ele fez promessas incríveis a respeito de Jerusalém. Jerusalém foi o lugar onde o Senhor colocou o seu nome. O lugar onde o Senhor coloca o seu trono de adoração é estabelecido ali. Nós sabemos que quando Israel finalmente rejeita a Deus e Jerusalém foi destruída, lembra do ano 70? E outros momentos em que não havia esperança para o povo,
eu quero dizer que os planos de Deus não foram abortados. Como os planos de Deus para esse tempo, ainda que no meio de tantos reveses, como nós mencionamos, tantas situações distantes de Deus, a mornidão, muitas vezes nós não vemos uma manifestação concreta do Evangelho, mas a minha declaração pela palavra de Deus, nesta hora, é que os planos do Senhor, eles não foram abortados. E hoje é conosco, e hoje é comigo, hoje é com você. E eu quero destacar aqui algumas circunstâncias deste texto que tem a ver com o nosso tema. E o meu desejo é que o Espírito Santo traga um despertamento para nós. Primeiro ponto que eu quero destacar: o Senhor põe guarda sobre os muros. Olha só, o Senhor põe guarda sobre os muros. Coloquei vigia sobre os seus muros, ó Jerusalém. Quem são os guardas sobre os muros? Quem são os atalaias deste tempo? Quem são os que não podem dormir? Quem são os que têm uma missão na cidade? Quem são os que têm compromisso com o eterno? Amados, os guardas não podiam se envolverem com as situações fora do propósito, fora da razão pela qual foram colocados, foram chamados. E eu chamo você a pensar se isso não tem a ver comigo e com você. Nós hoje somos os guardas, nós hoje somos os atalaias sobre o povo de Deus, aqueles que têm uma missão, chamados por Deus, colocados por Deus, levantados por Deus, com um propósito. E eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis. Ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Cuidado para que, como guarda, você, eu, nós não nos envolvamos com as coisas ao redor e deixemos de cumprir a missão, de cumprir o propósito, como atalaias de uma circunstância em que Deus quer nos usar para trazer um futuro glorioso sobre a vida do seu povo. Em segundo lugar, os guardas não podem se calar. Você notou aqui no texto? Olha como esse texto é maravilhoso. Eles vigiarão continuamente, não descansem vocês que oram ao Senhor. Então eles tinham que estarem sempre à disposição, não podiam se calar. Sabe, o que traz o futuro glorioso não é a voz humana, não é a voz do atalaia, mas Deus usa a voz do atalaia. Deus usa a voz, e se você contemplar esse texto, Deus está falando desta voz não se calar para falar, sabe com quem? Com Ele. Que demais isso! A nossa voz não é a voz que fará a diferença ecoando. Aqui nesse texto, de uma forma gloriosa, Deus está falando do futuro de Jerusalém e nos chamando para falarmos com Ele, com o Senhor, incessantemente. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Isaías está falando de orar dia e noite, orar com perseverança. A oração traz a presença, a oração traz mais oração. Todo aquele que se coloca em Deus, mediante o Senhor em oração, quer a cada dia orar mais, mesmo enfrentando os obstáculos. Em Atos 4:31, diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O lugar tremeu depois da oração. Nós vemos Salmo 40, diz que Deus se inclina no seu trono para ouvir a nossa súplica. Lembra do texto? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Em Atos 12, do 5º ao 11º versículo, está escrito que havia oração incessante da igreja quando Pedro estava preso. E o sobrenatural aconteceu. Pedro foi solto da prisão,
foi salvo das mãos de Herodes. Nós lemos Atos 16, 25 e outros versículos sequentes, está escrito que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam, e de repente veio um terremoto, e você conhece esse texto, as portas foram abertas, as cadeias se soltaram de todos. Amados, esse texto é tremendo, e eu vejo que a maior dificuldade que nós temos é de orar com perseverança, é de não perseverarmos, de não continuarmos. Nós temos muitas vezes entusiasmo para começar, vamos fazer, vamos orar, mas desistimos com facilidade. E não há avivamento sem oração perseverante. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, dizendo que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18. Romanos, Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Agora, olha o texto, continua. Os guardas não deviam desistir, até que. Olha só essa expressão, até que complete a obra. Meu Deus, significa que algo havia começado. Essa obra foi iniciada, mas os guardas deveriam orar até que ela fosse completa. Fiquei pensando na minha salvação. Deus me salvou, na sua, uma obra começou. Deus tem cuidado de tantas circunstâncias ao nosso redor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas, irmãos, se nós nos levantarmos em oração por um avivamento, Deus vai completar esta obra. Orar até que aconteça. Não parar. Nós temos um bendito começo. Aonde, pastor? Na minha vida, como eu falei, na sua vida, um começo. Deus nos trouxe até aqui. Amados, é nosso tempo. Tenho pensado que o nosso tempo vai passando de uma forma tão rápida. E eu creio que nós devemos nos levantar agora, como aqueles que perseveram até que aconteça. E eu quero terminar olhando para esse texto em mais um detalhe. Os guardas tinham um alvo na missão, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Olha esse texto. Até que Jerusalém seja colocada nesse lugar de honra. Era a restauração do povo de Deus. Seu desejo aqui, desejo nosso Deus, é que a cidade desolada se tornasse uma coroa de glória, que a cidade desamparada se tornasse num deleite para Deus, que a cidade que estava provocando a ira de Deus se tornasse numa alegria para o seu coração. De igual modo, nós devemos nos levantar como igreja, nós devemos orar pela igreja, nós devemos orar pelo povo de Deus, para que este povo, ele seja levantado, a glória de Deus seja manifesta. Este povo que muitas vezes é zombado, este povo que muitas vezes é tido como desamparado, como abandonado, seja um povo que manifesta através da presença do Senhor nas nossas vidas, a glória de Deus, a coroa do Senhor. Um povo que ainda que passe por dificuldades, a glória de Deus é manifesta. Deus responde à oração, Deus responde o clamor, Deus traz o avivamento para a vida de um povo que se coloca em oração. Eu creio que antes de Deus enviar um avivamento, Ele desperta a igreja para orar de uma forma específica. Muitas vezes temos nos perdido em pecado, mas é tempo de nos levantarmos. Eu quero concluir, quero chamar você a pensar comigo, por que é tão difícil orar? Por quê? Se nós sabemos que a oração precede o avivamento, Deus está dizendo aqui para os guardas: orem, orem, não parem de orar, orem incessantemente, até que aconteça. Acontece que
falta determinação, disciplina, falta também a disposição para vencer os laços da carne, que são tão fortes, as atrações ao nosso redor. Mas hoje, nesse tempo tão especial, quero convidar você a nos levantarmos com a disposição para a oração. Você sabe que o avivamento, ele pode vir para nós, para o nosso povo, para a nossa igreja. Eu creio nisso. Mas onde está o atalaia colocado por Deus, que não se cala em oração a Ele, até que o futuro glorioso se manifeste? O povo de Deus, Sião, cidade de Deus, povo de Deus, seja colocado para a glória dEle, como aquele povo que evidencia os sinais da manifestação daquele que vive e reina para sempre. Nós vivemos num mundo doente, angustiado, depreciado, uma geração tão corrompida, relacionamentos frios, egoístas. O egoísmo tem tomado conta da igreja, a frieza tem tomado conta da igreja. Muitas vezes administramos a igreja como uma empresa. Olhamos se ela vai bem nos seus negócios ou não. A igreja é a noiva do Cordeiro, é amada de Deus, não é minha, não é sua. Nós somos parte dela e chamados para escrevermos uma linda história. Mas não há uma linda história sem oração. Não há avivamento sem oração. Se a igreja de Cristo for o que Deus tem em mente, e nós nos dobrarmos ajoelhados, em joelhos, ou de joelhos, nos colocarmos prostrados, nós somos a instituição mais poderosa deste mundo, mais influente. Os cansados, eles se voltam para o Salvador. Os tristes, eles encontram paz e conforto. Os solitários encontram comunhão. Os que precisam de socorro encontram a solução. Nós sabemos que ao nosso redor existem corações famintos. E é difícil dizer, mas muitos estão famintos dentro da igreja. Sabe por quê? Porque são insaciáveis. Sabe por que são insaciáveis? Porque não oram, não buscam, não se dobram, não sentem o vento do Espírito bater e trazer vida abundante, ainda que as coisas ao redor, materiais, estejam ruins. Mas um povo tocado pela vida do alto é um povo que sente a razão da existência e se coloca de forma vibrante na estrada, proclamando a coroa da glória daquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos comprou e que nos levanta como atalaias sobre os muros. Deus abençoe muito a sua vida. Eu convido você a nos ajuntarmos para oração pelo avivamento. Onde você está? Não deixe passar esse momento agora. Dobre os seus joelhos, aonde você estiver, e diga: Deus, eu sou guarda, sou levantado pelo Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Olha essa expressão. Não descansem vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor. Uau! Até que Ele complete a sua obra. Completa a sua obra, meu Deus. Derrama a tua glória. Clame a Ele neste momento. Deus abençoe. Deus derrame avivamento sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. E Deus faça de nós uma lâmpada a cada dia,
que ilumine o caminho para aqueles que estão perdidos, porque a vida de Cristo é em nós. Deus abençoe o seu coração. A oração precede o avivamento. Paz do Senhor.